Existem pessoas que são a maioria, que preferem estar erradas para serem aceites socialmente, do que estarem a remar contra a maré contra a generalidade das pessoas. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, seja bem-vindo ao meu canal. Pois eu vejo principalmente na língua portuguesa as pessoas estão a falar e falam mal, sabendo. Uma coisa é não saber que estão a falar mal, porque também é verdade quando nós estamos em sociedade, as pessoas às vezes as pessoas mais antigas do passado que falavam mal, talvez por não terem estudos e por terem também aprendido com as pessoas também do passado delas, isto foi passando de geração em geração e falam mal. E às vezes também, depois, quando as pessoas sabem falar bem, acaba por ser um regionalismo naquela região, falam daquela maneira e mesmo quem sabe falar, se estiver a falar com a pessoa daquela terra, fala mal, mas depois quando estiver a falar com a pessoa de outra terra, depois fala bem. Mas há pessoas que falam mal, sabem que estão a falar mal e continuam a falar mal só porque se falarem bem, depois as outras pessoas podem não entender ou podem achar que está-se a armar a intelectual. Há pessoas que querem ser do povão, etc. Eu pessoalmente, ao longo da minha vida fui descobrindo que falava mal. E consoante eu fui descobrindo que estava a falar mal, eu fui corrigindo para falar bem. Também não sou muito de dizer asneiras, do género dizer uma asneira como se fosse uma vírgula ou um ponto e vírgula, como por exemplo pá, 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 e depois diz uma asneira, tá, 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 mais uma asneira, ponto final, vírgula, uma asneira. Que isso também é uma... Eu acho muito feio falar assim a toda a hora e falar coisas erradas. Depois eu vejo que pessoas que deviam falar bem, como professores, jornalistas, pessoas que estão na imprensa, certos youtubers que primam pela grande autoridade, etc., e eles também falam com muitos erros. Às vezes nós falamos um erro e nem reparamos, porque estamos a pensar numa coisa e sai outra, e estávamos a querer formular a frase de uma maneira e acabamos por formular de outra e dizemos ali um erro. Mas há pessoas que falam mal por natureza algumas coisas, porque não sabem, ou então porque não querem. E depois nós chamarmos a atenção, olha, não é assim que se diz e tal, depois ainda nos ofendem, ou começam a xingar, não é? Isso também está bastante errado. E outra coisa que está muito errado, mas também é o desenvolvimento da língua portuguesa, que é, as palavras têm 1, 2, 3, 5 significados. E depois a pessoa não liga a nenhum desses 5 significados e começa a inventar significados que aquelas palavras não têm. É claro que depois ao longo dos tempos, se houver muita gente a falar daquela maneira, aquela palavra, com aquele significado, vai acabar que um dia aquele significado vai começar a valer, porque as palavras também vão evoluindo, mas acontece muitas vezes que as pessoas não se entendem, porque existem pessoas que entendem apenas os significados corretos, e depois há outras que só entendem o significado errado, ou apenas um significado. E isso depois é um grande problema de comunicação. Eu estou a falar até pessoas destacadas há pessoas destacadas da sociedade que é a mesma coisa, falam mal, falam com a palavra errada,
utilizou a palavra no tempo errado, a gramática errada. E há pessoas que acham o máximo isso, falar mal e imitam. Acabam por ser influenciadas de forma negativa. E é porque querem. E se nós falarmos que está errado, a pessoa xinga. Quando alguém diz que eu estou errado, eu posso ficar assim pensativo de alguma forma. E depois também há as pronúncias. Pois há pessoas que estão sempre a corrigir pronúncias. Depois eu já falo sobre isso. Portanto, há pessoas que falam errado porque querem falar errado, que é para ficar bem, porque naquele conjunto de pessoas é assim que o pessoal gosta de falar. Depois há a questão das pronúncias. Pronto, cada terra tem a sua pronúncia. Se uma pessoa diz uma palavra, e às vezes até o nome da pessoa, com uma determinada pronúncia, não quer dizer que esteja a falar errado. E há pessoas que corrigem. Porquê? Eu vou dar o exemplo entre... agora aqui está muito sol. Eu vou dar o exemplo entre... vou tentar corrigir, mas vai ser difícil. Talvez assim. Pronto. Existem pessoas que têm a pronúncia brasileira, embora a pronúncia brasileira, tal como a portuguesa, tem vários regionalismos. Por exemplo, no Algarve é diferente do Norte, mas a pronúncia portuguesa tem os seus pontos em comuns e os pontos em que não são em comum. Tal como o sotaque brasileiro, que tem várias regiões, portanto há certas circunstâncias que dá para ver que é um brasileiro que está a falar, mas nem todos os sotaques brasileiros são todos iguais, mas tem pontos em comum que dá para diferenciar do português. Quando o português está a falar, também se dá para diferenciar que é um português, pois pode-se não saber de que região é. Normalmente um brasileiro não sabe ver qual é a região e o português também se calhar não sabe, pois depende da convivência. Então vou dar esse exemplo, embora também possa acontecer entre os sotaques portugueses e os brasileiros, mas é mais fácil perceber assim. Claro que depois também há o sotaque angolano e moçambicano e cabo-verdiano e por aí afora. Pode-se uma pessoa chegar a uma lanchonete, a um café, a pastelaria e disser assim, bom dia, e depois a pessoa responder assim, não é bom dia, é bom dia. Isso aí, é assim, em Portugal fala-se com o sotaque português, mas se houver alguém falar com outro sotaque não se corrige. Da mesma forma que alguém chegar ao pé de mim e dizer, oh Fernando, eu digo assim, não é Fernando, é Fernando. Também não se corrige. Da mesma forma que um português disser ao brasileiro, David, e ele diz, não é David, é David, depois há uns que dizem David, ou David. Eu não vou estar a dizer David, porque em Portugal não se diz David, é David. Portanto, isso não se corrige, e há muita gente que corrige, é porque a minha mãe diz que não é assim que se diz. É como o outro, que era o jogador, acho que é colombiano, que era o James, pois a mãe dizia, não é James, é James. Portanto, ela queria dar o nome de James, que é para toda a gente dizer James, mas como ele estava num país espanhol, toda a gente dizia James. James. E a mãe dele não gostava, mas é o sotaque lá da Colômbia, ou qualquer país espanhol. E depois os comentadores portugueses, ele jogou em Portugal, ele jogou primeiro em Portugal, depois foi para a Espanha, se não estou enganado, já não sei qual é a trajetória dele, mas acho que ele depois voltou. Depois mesmo em Portugal os comentadores diziam também James, porque eles ouviam os comentadores em espanhol a dizer James, então é James, então a mãe perdeu. Bom, era mais ou menos isto que eu queria falar. Nem sempre é correto seguir o grupo. O grupo é bom para umas coisas, porque a estar a seguir grupos, se o grupo for para matar pessoas, se for tudo em grupo,
é como se fosse ninguém tem a culpa, não é? Nós fazemos assim, não temos a culpa. Eu normalmente gosto é de seguir o que está certo. Depois o grupo fica em segundo plano. Em certas alturas devemos ser individualistas e em certas alturas, quando é positivo, vamos pelo grupo. E é por aí. Eu estava a querer fugir do sol, já está com o sol outra vez. Isto aqui é de manhã, eu gravo assim entre as 8 e as 9 muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, e então é difícil que o sol está muito inclinado. Estou grato por terem assistido este vídeo até ao fim. Subscrevam ou inscrevam-se no canal, gosto de curtir, like, comentar, partilhar e outras coisas que tais. Esperem pelo próximo vídeo e fui!